espiritual, e é isso que os nossos filhos buscam em nós, ou precisam buscar em nós, o exemplo. Não é apenas a eloquência, a gente não convence os nossos filhos com a eloquência. Nós que somos pais e mães sabemos que falar, Jesus, falar às vezes não adianta. Às vezes dá vontade de a gente pegar, o filho, torcer o pescoço, botar no chão e pisar na cabeça. É o que dá vontade de fazer com o filho. Não estou dizendo para ninguém fazer isso, mas às vezes dá vontade de dar. Se o Senhor nos dá graça, nos ajuda, porque também a violência não resolve nada. A gente não consegue, se a gente não consegue muita coisa com a argumentação, muito menos a gente vai conseguir com a violência. Então a lição, daqui a pouco a gente vai chegar lá, muito menos com a violência. Porque entre a argumentação e entre partir para as guerras de fato, conforme a gente diz na lei de contradição penal, há o meio termo, que é o exemplo, que é uma vida cristã em que a gente pode dizer para os nossos filhos, faça o que eu faço, faça o que eu fiz, porque se você fizer o que eu faço, é o que está escrito aqui no nosso texto da leitura, é Salomão falando do pai dele. Meu pai dizia que eu fazia assim, e eu estou fazendo. Se nós chegarmos para o nosso filho, mas nós vamos ter autoridade moral e autoridade espiritual. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, isso está na introdução. Mas precisamos ter autoridade moral e autoridade espiritual para chegar para o nosso filho. Você faz o que eu faço. Porque se você fizer o que eu estou fazendo, você vai se dar bem na vida. Se você fizer o que eu fiz, você também vai conseguir chegar lá. É este meio termo, não é nem a argumentação pura e simples. Claro, a gente tem que argumentar, tem que ensinar, tem que falar, na verdade, tem que corrigir também. A própria Bíblia diz que a gente não deve afastar a vara da criança, Hoje é politicamente incorreto, Tem lá a lei no Congresso, estão voltando aquela lei diabólica, Lei que acaba com a família, que o pai e a mãe não podem mais corrigir os seus filhos. E o pior não é isso. Tem filhos hoje, eu quando eu soube disso, eu fiquei assim. Tem filhos que estão denunciando os próprios pais para o conselho tutelar. Onde é que nós estamos? O filho que liga para o conselho tutelar para denunciar o pai, porque o pai fez uma correção. Quando os meus filhos eram pequenos, lá em casa de uma goiabeira, eu cortei um galinho de goiabeira exatamente do tamanho da Bíblia. Eu carregava o galinho de goiabeira do tamanho da Bíblia dentro da Bíblia. Na igreja eu trazia a Bíblia e o galinho de goiabeira dentro da Bíblia. Eles sabiam, qualquer coisa, tem palavra, junto com a palavra tem a varinha também. Carregava, cortei o galinho do tamanho da Bíblia, carregava dentro da Bíblia um galinho de goiabeira. Claro, não vai espantar os nossos filhos, bater, tirar sangue, Eu apanhei muitas vezes de tirar sangue, porque minha mãe com uma facada na minha cabeça. Pastor, você está rindo, mas é verdade. Eu só sentia aquela coisa quente correndo assim pelo meu pescoço, era o sangue que corria, Nós não vamos fazer isso com os nossos filhos, evidentemente, maltratá-los. Aliás, aqui no decorrer da lição, eu trouxe uma palavra aqui do pastor Fernandes Dias Lopes, que eu quero partilhar com os irmãos depois. Na nossa edição, queridos, eu dividi aqui para a nossa meditação em 4 pontos, E o primeiro ponto que eu quero meditar com os irmãos, abre aí, Salmo 127, abre sua Bíblia no Salmo 127. Aquele negócio ali está apagado, ainda bem que eu não gosto daquilo, Salmo 127, um salmo bastante conhecido. A gente vai ler a segunda metade do Salmo 127. Eu quero meditar com os irmãos a respeito. Nós estamos falando, a nossa lição é o exemplo pessoal na educação dos filhos. E eu quero falar um pouquinho sobre os filhos. A partir do versículo 3 diz assim, Salmo 127: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do arqueiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. 3 coisas eu quero chamar a atenção do que o salmista diz aqui. Primeiro, os filhos são herança.
Herança é algo que a gente recebe. Nós não compramos herança. Herança é algo que nós recebemos. Não é verdade? Morreu alguém na família, deixou uma grande herança lá para nós. Para mim ninguém deixou nada, né? Mas herança, ninguém deixou nada para nós. Mas o Senhor deixou algo muito importante para nós, que não se confunde com os bens materiais. O Senhor deixou, né? Porque herança fala de permanência, herança fala de sucessão de valores, e o Senhor deixou algo muito mais importante para nós, que somos pais, que somos mães, que somos avós, né? O Senhor deixou algo muito mais importante de herança para nós, que são os nossos filhos, né? Os filhos são herança, e herança é algo que a gente recebe. Herança não se compra, herança não se dá, herança nós recebemos. Isso significa que há uma certa gratuidade na herança, né? Ninguém faz por merecer herança, faz até por perder, né? No nosso Código Civil de 16, no novo não existe mais, mas havia o Instituto da Deserdação. Um filho, né, um sucessor, ele podia ser deserdado, ele praticava algum ato de injúria, né, contra o autor da herança. O autor da herança podia deixar em testamento, né, deserdando: olha, esse fulano aqui está na sucessão, ele não vai receber nada. Mas, no geral, né, herança é algo que nós recebemos dadivosamente, e o Senhor tem deixado para nós os nossos filhos como herança, né? E herança se traduz também em valor, herança se traduz em bens, aquilo que nós temos recebido do Senhor. Ainda que materialmente temos prosperado, né, porque tudo veio do Senhor, o grande bem, o maior bem que nós temos recebido do Senhor como herança são os nossos filhos. Não podemos esquecer disso nunca, queridos irmãos, né? Os nossos filhos são herança do Senhor. Às vezes ainda nos parece um pouquinho difícil, né? Passamos algumas dificuldades, mas os nossos filhos são herança do Senhor. Quando nós estivermos educando os nossos filhos, né, dando os nossos exemplos, não podemos nos esquecer que os nossos filhos são herança, né? E também continua aqui, ó, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Nós estamos esperando receber galardão quando Jesus voltar. Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, recebemos os nossos galardões. Mas aqui o texto diz que os nossos filhos, já no momento presente, eles são recompensa, eles são galardão do Senhor. São valores maiores do que os bens materiais. Lá no tribunal de Cristo, nós vamos receber bens materiais, né? O Senhor Jesus não vai dar um cheque, lá também um cheque, né, pela recompensa que você trabalhou. Toma aqui, ó, uma caderneta de poupança, toma aqui uma ilha lá em Angra dos Reis para você. Não precisa nada disso. São bênçãos espirituais, são galardões espirituais, recompensas espirituais de caráter eterno que vai receber do Senhor. Mas no presente, o Senhor nos tem galardoado com os nossos filhos. Está aqui o Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, a nossa recompensa, né? São frutos do amor, não é verdade? Os nossos filhos são fruto do amor. Os nossos filhos, né, eles não são acidentes biológicos. Ainda que algumas vezes, né, a gente caminhe por caminhos tortuosos, e os nossos filhos, alguns às vezes não nascem de um projeto de amor, de um projeto de construção de família, né? Mas nós nunca podemos aceitar que os nossos filhos sejam acidentes biológicos, nem tampouco inconvenientes. Algum tempo atrás eu vi uma reportagem numa televisão, uma favela lá em São Paulo, que teve um incêndio, né? E morreram lá umas crianças pequenas. A mãe daquelas crianças tinha deixado as crianças pequenas em casa, no barraco, para ir para o baile funk. As crianças, os filhos se tornaram inconvenientes. Não, amados irmãos, os nossos filhos são recompensa, são galardão, eles não são inconvenientes. Às vezes atrapalham o culto, irritam o dirigente, às vezes até um dirigente impaciente, mas não, traga o seu filho para a igreja. Deixe ele correr na igreja. É melhor ele correr aqui na igreja, nós olhando,
gente vai ficar de cara feia, claro, mas temos que ter certa moderação, né? Mostra bobagem, temos que disciplinar os nossos filhos, né? Educá-los, né? Mas se a criança sai correndo pela igreja, o mundo não vai acabar por causa disso, não, né? Eu lembro uma vez o meu filho, o Lucas, estava pequeno ainda, ele estava lá no Camarão, ele veio correndo assim, eu falei, ele vai cair, não deu outra, vai bater no banco, ele caiu e me viu a testa no banco. Ele já tinha cabeça grande, né? O Lucas sempre teve a cabeça grande, fazia uma cabeça imensa assim, né? Ficou cabeça 2 vezes maior, viu um lugar, chorou, né? Chorou, né? Eu só não bati nele, né? Porque a própria lesão que ele sofreu já é o castigo. A gente fala, menino, não corre, não faz isso, né? Mas é aqui, irmãos, né? Eu não estou dizendo que a gente não vai disciplinar os nossos filhos, deixar fazer bagunça, não é isso que eu estou dizendo. Mas nossos filhos não são inconvenientes para o culto, não são inconvenientes para a casa do Senhor, é aqui que é o lugar deles, né? Se aqui é um lugar bom para mim, tem que ser um lugar bom para os meus filhos. Se eu estou aqui, é porque eu quero estar aqui, eu tenho prazer em estar na casa do Senhor e eu tenho que trazer os meus filhos para a casa do Senhor. Eles não são inconvenientes. Eu não vou deixar os meus filhos em casa e vir para a escola dominical, são os meus filhos. Eu não vou deixar os meus filhos em casa e vir para o culto, são os meus filhos. Como também não vou deixar os meus filhos em casa, como aquela moça lá de São Paulo, que infelizmente deixou as crianças em casa para o baile vem e as crianças morreram. Porque os filhos não são inconvenientes, né? E também não são ameaças ao contentamento pessoal. Isso tem sido uma tragédia grande no dia de hoje, né? Especialmente para as mulheres, né? E a gente vive hoje na época em que as mulheres elas estão convivendo do ponto de vista do trabalho em pé de igualdade com os homens, né? Aliás, em alguns ramos da atividade que a gente conhece, as pessoas no direito, hoje as mulheres estão fazendo concurso para juiz, promotor, né? Defensor público, só fazem as mulheres, e os homens estão ficando para trás. Mas aqui é lamentável, né, que muitas vezes a gente acha que os nossos filhos são ameaças ao nosso contentamento pessoal, à nossa realização pessoal. Não, os filhos não são ameaças à nossa realização pessoal. Pelo contrário, os filhos fazem parte da nossa realização pessoal. Né? Eles são herança, eles são recompensa, eles são bênçãos do Senhor em nossas vidas. Né? Como diz aqui o salmista, né? Os filhos são heranças, são recompensas, são bênçãos para nós, para o enriquecimento da nossa vida. Não é à toa que o salmista diz aqui, ó, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos. Os filhos, eles trazem felicidade para nós, né? Às vezes trazem tristeza, angústia, né, preocupação, mas tudo isso faz parte da paternidade, da maternidade, e a gente precisa da graça do Senhor para conduzir, para educar os nossos filhos, né? De preferência, como diz aqui na nossa lição, um exemplo pessoal, né? Precisamos, é interessante isso, né? A questão do exemplo. Eu mando meu filho para a escola dominical. Meu filho vai para a escola dominical. E eu não venho. Seria mais interessante se o meu filho me visse vir todo domingo de manhã para a escola dominical, para a oração, para os cultos de doutrina, para os cultos à noite. Não adianta eu mandar os meus filhos se eu mesmo não dou o exemplo. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Um segundo ponto, né, que eu separei aqui para nós, no que diz respeito à educação dos nossos filhos, está no livro de Jó. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. É o livro, se você está com a Bíblia aberta, Salmos, é o livro anterior ao livro dos Salmos. Jó, capítulo 39. Jó, capítulo 39, se eu anotei certo, né? Capítulo 39, versículos 27 e versículo 28. Muito interessante esse texto, né, de Jó 39, 27 e 28. Diz assim: ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho,
habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Eu achei interessante esse versículo, a meditação dele, né? Nós estamos falando de educação, estamos falando de filhos, né? E é interessante esse texto, né? Que a gente vê a águia, ela não constrói seu ninho à beira do caminho. Ela não constrói seu ninho em lugares baixos, em lugares perigosos, onde seus filhotes estão à mercê dos predadores. Não é verdade? Esse texto nos mostra que a águia, ela constrói seus ninhos em lugares altos, né? Nos rochedos, em segurança. Para quê? Para que os seus filhotes possam crescer, se desenvolver em segurança, até o momento em que eles tenham que sair do ninho. Aí eu pergunto para mim, né? Onde eu estou construindo o meu ninho? Onde eu estou construindo a minha casa? Há pouco tempo a gente estava conversando com os obreiros, né? Tem um ditado que não é verdadeiro, que diz assim: eu não posso impedir que as aves voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que elas façam ninho na minha cabeça. Aí eu peguei o exemplo de um urubu. Claro, eu não posso impedir de o urubu voar, mas posso impedir de fazer o ninho na minha cabeça. Mas olha só, para que tenha um urubu voando sobre a minha cabeça, eu tenho que estar onde? Porque o urubu, ele come carniça, não é? Se para ter um urubu voando sobre a minha cabeça, eu tenho que estar em lugares que não são muito bons, não é verdade? Então não adianta dizer, eu não posso impedir que o urubu voe na minha cabeça, eu tenho que impedir que ele pouse, faça isso. Relativo, né? Onde é que eu estou andando para as aves, os urubus ficarem voando sobre a minha cabeça? A mesma pergunta a gente pode fazer em relação onde eu estou construindo o meu lar, onde eu estou construindo a minha família, que segurança moral, que segurança espiritual eu estou trazendo para os meus filhos. Peguemos esse exemplo da águia. A águia, ela constrói seus ninhos nos rochedos, bem alto, em segurança, para evitar que os predadores ataquem os seus filhos. Agora eu pergunto, eu estou construindo o meu lar, eu estou construindo o ninho dos meus filhos em lugar seguro, onde os predadores não ataquem? A nossa lição fala disso, fala do relativismo ético, do relativismo moral, né? Da sociedade permissiva que a gente vive hoje. Com quais valores eu estou construindo o meu lar? Os meus filhos, eles estão protegidos de todas essas mazelas que atacam a sociedade? Claro, de manhã cedo, na oração, o que vai estar falando alguma coisa a respeito disso, né? Chega um determinado momento que a gente não pode impedir que as pessoas façam suas próprias escolhas. O ser humano, né? Uma das características intrínsecas do ser humano é essa liberdade de escolha. Mas enquanto os meus filhos são pequenos, eles não têm ainda essa capacidade de discernir, conforme diz aqui a nossa lição, de discernir o certo do errado. Eu tenho que ver onde eu estou construindo o meu lar, que segurança eu estou trazendo para os meus filhos. A sociedade que a gente vive hoje é sexo, é pornografia, não é isso? É homossexualismo, é violência por todo lado. Eu estou construindo um lar que proteja os meus filhos de todas essas mazelas. Onde eu estou construindo o meu lar? Onde eu estou construindo o ninho dos meus filhos para que eles possam habitar com segurança? A águia, nós vemos aqui nesse exemplo de Jó, constrói o seu ninho nos altos rocheiros. Nós temos uma rocha também para construir o nosso lar. E esta rocha, a Bíblia nos diz, ela é Cristo. Os valores bíblicos, os valores cristãos. Não é verdade? Nós precisamos cuidar para que os nossos filhos não sejam expostos aos predadores. A mídia está ali. Os nossos filhos veem televisão, usam internet, a gente compra smartphone para os nossos filhos. Aliás, irmãos,
É um negócio complicado, né? Às vezes a gente está aqui ministrando a palavra de Deus, né? Como é que você pregando? Não é pregar, né? A gente está aqui falando, e de vez em quando a gente vê alguém aí na igreja, né? Com tablet na mão, com smartphone, né? Eu não acredito que eles estão olhando a Bíblia lá em outras versões, né? Ah, o texto grego, o texto hebraico, o texto latino, conferindo, né? O negócio está esquisito na igreja, né? A pessoa está aqui falando e a pessoa lá com atenção para outra coisa, né? Crianças usam smartphone, por que a criança tem smartphone? Para ficar vendo Facebook na hora do culto, né? São os predadores, irmãos. E tudo isso vai solapando os valores. Só Deus sabe o que rola na internet, né? Tem certas coisas que rolam lá que a gente arrepia, né? Na nossa época, os nossos pais, né? Porque a gente está vivendo já essa época, né? Mas na época dos nossos pais, tem coisas na internet que os nossos pais nunca, em momento algum na vida deles, eles sequer imaginavam que elas não existiam. Não é verdade? São os valores. Construir em segurança, guardando os nossos filhos desses predadores éticos, predadores morais, predadores espirituais, né? A área constrói em cima, e a gente também precisa construir o ninho dos nossos filhos em lugares seguros. Todas essas coisas que a gente vê hoje aí, né, na sociedade, tremendo, né? E que a gente não tem controle. Internet ninguém tem controle, né? A pessoa que acessa o computador, né? O negócio é complicado. Facebook, Twitter, todas essas coisas são instrumentos bons para o estudo, para o conhecimento, mas do ponto de vista ético, do ponto de vista moral e sobretudo essas coisas do ponto de vista espiritual, pode ser uma tragédia da nossa vida. Enfim, a gente temos um exemplo com a lição da águia, né? E a gente olha onde temos construído os nossos lares, né? E um terceiro ponto que eu separei aqui, que eu quero também comentar com os irmãos, Provérbios 22 e 6. É bastante conhecido esse versículo, Provérbios 22 e 6. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e quando crescer, ou mesmo quando crescer, não se desviará dele. Eu quero chamar apenas a atenção para duas coisas desse versículo, né? Tem tudo a ver com a nossa lição aqui no texto, né? Ensina a criança, a minha tradução para as crianças, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Dois pontos me chamam a atenção que eu gostaria de conversar com os irmãos. Primeiro, ensina a criança no caminho. Eu tive cuidado de olhar, né? Eu peguei o texto latim, a Vulgata, para conferir as traduções, né? No caminho nós temos uma preposição em, o grego também é em, e o latim é in. Essa preposição ela é usada sempre com a ideia de movimento, né? Então quando diz para ensinar o menino no caminho, ensinar a criança no caminho, a ideia é que eu deva estar caminhando junto com ele. Este é o sentido de discipulado, né? Caminhar, estar junto, né? Não é apenas falar, mas é estar ali junto, lado a lado, porque a ideia é essa, né? Ensina no caminho. Caminho aqui, no caminho, não é adjunto adverbial de lugar, não é nem de modo, é de lugar. Onde eu devo ensinar o menino? No caminho, diariamente, no jornal diário. No jornal diário, claro, no jornal diário só pode ser diário, né? No caminhar diário, não é verdade? É isso, é o mesmo sentido de discipulado. Discípulo, né? É aquele que caminha junto. Não é aquele que apenas ouve, né? Isso a gente encontra também na filosofia. Há uma escola de filosofia, eu estava até falando com o professor também um dia desses, a escola de Aristóteles, chama escola peripatética, né? Peripatética por quê? Porque na escola filosófica de Aristóteles, que era o liceu,
Nós tivemos duas grandes escolas de filosofia na antiguidade, né? A Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. Mas no Liceu, o que acontecia no Liceu de Aristóteles? O discípulo caminhava, ele ficava andando, né? Loucubrando as suas ideias filosóficas, e os discípulos ficavam caminhando junto dele, ao lado dele. Por isso chama-se de escola peripatética, aqueles que andam em volta. Né? Mas este é o sentido do discipulado, é caminhar junto, é estar junto, não é apenas. E aqui a ajuda adverbial de lugar, né? Eu disse que fui lá consultar o latim, que nós temos a ajuda adverbial de lugar no latim, um abrativo, lá no latim sai abrativo, mas tem uma preposição lá que é usada única e exclusivamente no abrativo, né? E nessa circunstância de lugar, mas uma circunstância também de movimento. E não ensinar o caminho. Claro, precisamos ensinar também o caminho, porque o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui não é ensinar uma doutrina, não está aqui, caminho aqui não é um objeto direto. Quem ensina alguma coisa. Caminho aqui não é um objeto direto. Caminho aqui, ou no caminho, é o lugar onde eu devo ensinar, caminhando junto com os meus filhos. E isso tudo tem a ver com a nossa lição, porque a nossa lição fala exemplo pessoal na educação dos filhos. Não é o que eu falo, mas é o que os meus filhos veem em mim. Isso significa caminhar, eu ensinar o menino no caminho. E outra coisa que eu quero chamar a atenção também neste texto, ensina a criança no caminho em que deve andar, não no caminho em que ela quer andar. Há uma diferença entre dever e querer. Eu quero muitas coisas. Eu quero ter um iate, por exemplo. Já pensou? Eu na Bahia de Angra dos Reis, um solzão desse, eu lá no meu iate, tomando refrigerante, frutas, que sol. Eu queria ter um iate, mas eu nunca vou ter um iate. Eu queria tantas coisas na vida, mas muitas coisas que eu quero, eu deixo de fazer porque não devo. Ensinar os filhos impõe a nós, pais, impor-nos limites. É o que nosso comentarista diz aqui, todo pai deve saber que o filho, especialmente se ainda é criança, deseja que suas vontades sejam imediatamente satisfeitas. Tem aquela criancinha que fica batendo no pé. Tem crente também assim, já velho, que é birrento, que é manhoso, que quer porque quer, não é verdade? Mas de que realmente a criança necessita? É uma pergunta que está na nossa lição, Mas de que realmente a criança necessita? Embora queira comer só doces, ela precisa de uma alimentação balanceada para ter um crescimento saudável. Você vai encher a criança de bala, pirulito, cocada, chocolate. A criança vai ficar obesa, vai ter problemas cardíacos, vai ter diabetes, aquela coisa toda. Não vai crescer saudável. É para isso que aponta a sabedoria de Provérbios. Portanto, estabeleçamos limites às crianças, não apenas quanto à alimentação, mas principalmente acerca de valores morais e espirituais. É disso que nós estamos falando, queridos irmãos. Não estamos falando de comer doce. Claro, o controle da alimentação dos nossos filhos faz parte da educação, mas na verdade nós estamos falando aqui de valores morais e valores espirituais, e valores que não se transmitem apenas verbalmente, pela doutrinação, mas valores que se ensinam existencialmente. Você está na sua casa, o telefone toca. Você não, alguém, Alguém, não é você. Alguém está na casa, o telefone toca. É aquela pessoa de quem você não gosta. Aquela pessoa que quando vem para uma calçada, você vai para outra. Já está errado aí,
se o camarada é crente, né? Ele não tem inimigos, ele gosta de todo mundo, ele ama todo mundo, até porque Jesus ensinou a amar os nossos inimigos, né? Amar a irmã Silene é fácil, né, Ezequiel? Né? Agora amar o irmão Elias é mais difícil, né? Mas a Bíblia diz, o ensinou, nós temos que amar os nossos inimigos. Aí o telefone toca, aí a criança atende: pai, é o presbítero Elias. Diz que eu não estou. São valores. Não adianta você dizer para o filho: meu filho, não minta, se você mente. Não adianta dizer para o seu filho: meu filho, comer chocolate de noite antes de dormir vai mal para a saúde, se você come. Não é verdade? Nós não estamos falando aqui, a nossa lição, ela não está muito preocupada com aquilo que nós ensinamos. Claro, aquilo que nós ensinamos é importante, mas ela está mais preocupada com os valores que nós vivemos, os valores éticos e os valores espirituais. Chega domingo, 8h30 da manhã, você pega lá a mulher, a menina, dá um trato nele, dá um café maldado para a criança, vai para a escola bíblica dominical. Aí a criança vem para a escola bíblica dominical. Você não, alguém que a gente não conhece faz isso, né? A criança vem para a escola bíblica dominical e você, garotão ainda, né, vai jogar um futebolzinho com os colegas. Que exemplo você está dando? Não é verdade? São valores. É isso que importa na educação. São os valores. Não adianta eu falar para o meu filho vir à escola bíblica dominical e eu ir jogar futebol com os meus amigos. A gente acha até que jogar futebol não é mais pecado. Houve uma época que foi, né? Mas tudo no seu tempo, né? E até nisso a gente precisa ensinar as crianças a terem hierarquia de valor. As coisas importantes, elas devem vir em primeiro lugar. Alguém que você não conhece, nem eu conheço, né? Mora com os pais, sua velha caquética, sua velha demente. Mas isso acontece, então mas isso acontece. Seu empresário, seu parasita, você não serve para nada, porque não morre logo. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Seu filho está vendo isso. Desculpa, seu filho não. O filho de alguém que a gente não conhece, né? Está vendo isso. Está vendo, está ouvindo. Aí vamos supor que essa pessoa que a gente não conhece seja um presbítero da igreja igual a mim. Aí vem ensinar. Aí abre lá no apóstolo Paulo: honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento de promessa. Meu irmão, meu filho está vendo. Pô, que cara mentiroso, hein? Ele xinga lá meu avô, bate no meu avô, diz que a minha avó é uma velha caquética e vem aqui para a igreja e diz essas coisas. Quando a gente leva no camarão, toda quarta-feira a gente faz um curso adolescente. Aí eu ia lá ensinar os adolescentes. Mano, a gente fala, não sabe o que eu falo mesmo, eu gosto de falar, falo das coisas de Deus. No geral não falo nada. Eu falo as coisas de Deus, eu falo. Aí uma quarta-feira a gente falou, tá falando os atributos de Deus. Eu peguei uma teologia sistemática do Bertolt, peguei os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis de Deus, os atributos comunicáveis, os atributos existenciais. Caramba, qual o pedidinho da teologia para a garotada? No final das contas, chegou a menina e me chama, Elias, vem cá. Não acredito nada que você disse. Meu Deus, caprichei, estudei, falei coisa aqui com essa garotada que só ouve seminário teológico. A menina diz que não acredita em nada. Ela chegou para mim e disse: eu acredito na igreja. E de noite, ele vai lá quando eu estou dormindo e acaricia os meus seios. Me quebrou. Irmãos, a nossa questão fala disso, né? É coisa existencial, não é apenas que hoje a gente está muito preocupado em conhecer, mas irmão, conhecimento só intelectual não vale. Conhecimento intelectual é filosofia, não que não seja útil, é útil,
Mas só o conhecimento intelectual na vida cristã não nos ajuda em muita coisa. Precisamos ter conhecimento para a vida. Por que você está aqui na escola bíblica dominical? Não é para aprender teologia. Não é para aprender filosofia, psicologia, nada disso. Nós estamos aqui na escola bíblica dominical para sermos crentes melhores. Por que você tem um culto de doutrina terça-feira? Porque o pastor é muito bom? Claro, o pastor é excelente. Nessa região que interessa a moçada, né? Nós somos bem servidos de pastores. Não só pastores, são todos pastores que estão chegando perto, né? Não tanto, mas estão chegando perto. Né? A gente não vem aqui só por causa disso. A gente vem aqui no culto de doutrina, na escola dominical, porque a gente precisa crescer. A gente precisa crescer espiritualmente, a gente precisa alimentar espiritualmente para viver a vida cristã. Uma vida cristã satisfatória, uma vida cristã vitoriosa. E vida cristã vitoriosa não é ter carro do ano, nada disso não. Vida cristã vitoriosa é aquela vida cristã que vence do pecado, que consegue sobreviver nesse mundo pecaminoso, dando bom testemunho de Jesus. Nós vamos aqui para isso. Então não adianta apenas o conhecimento teórico, o conhecimento intelectual, se eu não consigo transformar isso em vida. Não é verdade? Quando a gente se alimenta, chega lá em casa, almoça, janta, aquele alimento que a gente ingere, ele é transformado em quê? Ele é transformado nas nossas células, né? Ele é transformado no nosso corpo, em outras palavras, aquele alimento é transformado em vida. A mesma coisa para a palavra de Deus. A gente estuda a palavra de Deus, não é para pregar bem, não é para ensinar bem, é para viver bem. Viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Por isso, a gente fala aqui a diferença entre dever e entre querer. E aqui a gente vai dar mais uma caminhadazinha, né? Um quarto ponto que eu separei aqui. Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui. Sim, a questão dos valores saindo, né? Há uma concorrência desleal. Entre nós, a igreja, nós enquanto família e a escola. Interessante aqui, nosso comentarista diz assim, a ética ensinada pelas escolas seculares e pela mídia é relativista e permissiva. Com certeza, há um relativismo ético, um permissivismo muito grande, né? E nós temos uma concorrência desleal. Os nossos professores, os nossos filhos, né, são diariamente na escola bombardeados, né, por todos esses valores que estão no mundo. O relativismo não existe mais verdade, tudo pode ser verdade dependendo do meu ponto de vista. A gente sabe que não é bem assim. Tudo é permitido, né? Antigamente uma música que dizia que não existe pecado do lado de baixo do Equador. Eu acho que hoje, pelo que o mundo ensina, não existe pecado nem do lado de baixo, nem do lado de cima do Equador. Pecado simplesmente acabou. Tudo é permitido, tudo é válido, né? E os nossos filhos diariamente são bombardeados por essa ética relativista e permissivista da escola. Por isso a necessidade, né, do nosso ensino e sobre todas as coisas, do nosso exemplo. Mas o quarto ponto que eu separei aqui, né, diz respeito à formação do caráter cristão. Nós ensinamos os nossos filhos para quê? Nós não ensinamos os nossos filhos para serem médicos, engenheiros, advogados, pastores. É bom que a gente dê educação aos nossos filhos para que no futuro eles possam ser médicos, engenheiros, advogados, pastores, toda a profissão boa, lícita, né? Mas nós ensinamos os nossos filhos para formar neles o caráter cristão. Não adianta nada o camarada ser um bom advogado e ser corrupto. Não adianta nada ele ser um político e ser corrupto. Nós ensinamos os nossos filhos para formar nos nossos filhos o caráter cristão. Eles têm que aprender a pensar e a viver cristãomente, né? Não sei se existe essa palavra, nós estamos inventando essa palavra agora. Cristãomente, né? Nós ensinamos os nossos filhos para que eles vivam de modo a não envergonhar o Evangelho de Jesus Cristo. É para isso que nós ensinamos os nossos filhos, né? A gente vive hoje numa sociedade que é pós-tudo. Antigamente tinha cheeseburger, não é verdade? Tinha x-bacon. Hoje você vai ali no trailer, tem o x-tudo.
né? É aquela misturada toda. A sociedade que a gente vive hoje, ela é pós-moderna, pós-industrial, pós-cristã, ela é pós-tudo. E nesse pós-tudo, é um vale tudo de tudo mesmo. Daí a importância de nós formarmos o caráter cristão dos nossos filhos. Por isso a gente lê a Bíblia com os nossos filhos. Quando os nossos filhos são pequenos, eles têm lá até hoje, né? Várias Bíblias infantis. Todo dia de noite a gente ia lá e lia a Bíblia com eles. A gente orava com eles, né? Eu sempre digo aqui, eu ainda lembro de Lucas orando, né? Senhor, abençoa Ismaelzinho e Isaac. Ismael e Isaac são os filhos de Ronaldo, da Paula, missionário, né? Os nossos filhos sempre oravam, abençoa Ismaelzinho e Isaac, os filhos missionários, né? Mas a gente faz isso para formar o caráter cristão dos nossos filhos, né? É melhor nós termos um filho, Gari, um filho servente de obra, mas um homem reto, íntegro, temente a Deus, do que ter um filho neurocirurgião, né? Igual o neurocirurgião que fez a minha cirurgia aqui. Estou falando nada eticamente, eu nem conheço, né? Mas o homem, ele mora 6 meses aqui no Brasil, 6 meses na Europa. Teve um dia que eu fui no consultório dele, ele estava com uma pilha de papel dessa altura. Eu olhei para ele e falei, doutor, eu pensava que precisava ser advogado, se mostrar com de papel. Ele me respondeu, não, meu filho, eu estou traduzindo um livro, né? Cara, pilha de fome é a sumidade, né? Quisera a Deus, todos os nossos filhos fossem essa sumidade. Mas é melhor nós termos um filho que varre rua dignamente, né? Um homem reto, honesto, íntegro, né? Amante da sua esposa, dos seus filhos, que cuida bem do seu lar, da sua casa, que ama a sua igreja, do que um homem ou uma mulher cheia de títulos, cheia de posição social, ímpio, né? Sem ética, sem compromisso social, sem compromisso ético, sem compromisso com as coisas de Deus. Nós ensinamos os nossos filhos para formar neles caráter cristão. E não só formar um caráter cristão, e para que eles também tenham um compromisso com Cristo. Porque são duas coisas distintas: um caráter cristão e um compromisso com Cristo. Se a pessoa tem um compromisso com Cristo, necessariamente ela vai ter um caráter cristão. E é para isso, queridos, que nós ensinamos os nossos filhos, né? Conforme diz aqui o nosso comentarista, uma educação integral, que visa o desenvolvimento intelectual, mental, moral e espiritual dos nossos filhos. E eu gostaria de terminar essa palestra trazendo aqui uma reflexão que não é minha, não está na nossa lição, mas é uma reflexão do pastor, do reverendo Hernandes de Tejóia. Esse homem que a gente tem, homem de Deus que tem abençoado muito a igreja do Brasil. Eu gostaria de trazer 3 reflexões do reverendo Hernandes Dias Lopes para a gente encerrar essa nossa palestra e passarmos a Santa Ceia do Senhor. São 3 pontos. Não podemos desistir dos nossos filhos. Segundo ponto, não podemos ser amargos com os nossos filhos. E o terceiro ponto, não podemos reter o perdão aos nossos filhos. Eu vou ler o que o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu. Relativamente ao ponto 1, não podemos desistir dos nossos filhos. Preste atenção, isso vale muito para mim. Quando eu estava meditando, né, para trazer essa reflexão para os irmãos, né, essas palavras falaram muito profundamente ao meu coração, né? Muitos pais já estão cansados e desanimados com seus filhos. Já empregaram muitos recursos, usaram muitos métodos para que seus filhos andassem com firmeza e responsabilidade, mas viram com tristeza todo o esforço fracassado. Por favor, não desista dos seus filhos. Não abra mão deles. Não abdique do direito que você tem de vê-los como pessoas maduras. Não deponha as armas. Não fuja da luta. Você está no limiar da vitória. Você não criou seus filhos para o cativeiro. Seus filhos são herança de Deus. Seus filhos são promessa.
Eles estão incluídos no pacto que Deus fez com você. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Não abra mão de vê-los andando com Deus em novidade de vida. Tenha um pouco mais de paciência. Caminhe com eles a segunda milha. Repita a mesma lição quantas vezes for preciso. Deus vai recompensar você pela sua paciência e perseverança. Ponto 2. Não podemos ser amargos com os nossos filhos. Talvez os espinhos que você colocou no ninho de seus filhos tenham sangrado não a eles, mas ao seu coração. Você está machucado, ferido e magoado. Suas forças se esvaiam. Seus recursos se esgotaram. Só lhe restam decepção e amargura. Cuidado, não seja amargo com seus filhos, não provoque a ira deles, continue a investir. Ainda há esperança, a promessa de Deus não falha, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Não os trate com amargura, não perca o controle. O amor, tudo vence. Ponto 3. Não podemos reter o perdão aos nossos filhos. Há pais que sofrem tanto com seus filhos que estão derrotados pelo rancor. Há pais que já desistiram de amar os seus filhos e buscá-los com os braços abertos da reconciliação e com um beijo do perdão. Devemos olhar para a parábola do filho pródigo e imitar o exemplo daquele pai que perdoa e restaura seu filho à dignidade que ele tinha antes. O perdão é imerecido, é fruto da graça. Por isso, o pai não humilhou seu filho, não o expôs ao ridículo, não o esmagou com acusações pesadas, mas vestiu-lhe com roupas limpas, colocou sandálias nos pés, um anel de dignidade no dedo e promoveu uma festa. Abra seu coração também para perdoar. Tire a sua alma do cárcere da amargura. Saia, em nome de Jesus, desse silêncio que está sufocando você e destruindo seu filho. Absalão, quando estava em Jerusalém, sem poder ver a face de seu pai, disse: eu prefiro que meu pai me mate, mas que não deixe de falar comigo. Eu não suporto mais o silêncio de meu pai. Pior do que o estardalhaço é o silêncio frio e gelado. Em nome de Jesus, perdoe seus filhos, ouça-os, ame-os, restaure-os. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia para conosco. Nesta manhã, Pai amado, Pai querido, nós que também um dia fomos filhos rebeldes, que estivemos distanciados, mas tu nos restauraste a tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. E nesta manhã queremos pedir que a tua graça, a tua misericórdia sejam conosco, Senhor. Nós possamos educar os nossos filhos, o nosso exemplo, o nosso amor, a nossa misericórdia, o nosso perdão. Toma os nossos filhos em teus braços, Senhor. Ajuda-nos, auxilia-nos, ó Deus, para que aqueles dos nossos filhos que porventura estão distanciados, afastados, eles possam encontrar o caminho de volta. E que sejamos nós, Senhor, pais e mães submissos à tua vontade, que indiquemos o caminho, que mostremos que Jesus Cristo ainda é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado pelos nossos filhos, porque apesar de tudo, Senhor, nós temos aprendido, eles são herança, eles são recompensa, eles são bênçãos em nossas vidas. Muito obrigado pela nossa família, muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado por essa escola bíblica dominical. Continua conosco nesta manhã, é que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus, teu Filho, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.